Hoje é um dia muito feliz para mim e para você, porque o Senhor preparou esse momento para nós, né? Graças a Deus, louvado seja Deus. Vamos começar com uma oração junto com os nossos irmãozinhos surdos e os ouvintes. Que Deus abençoe cada vida que está do outro lado do vídeo, porque o Senhor conhece o coração, conhece o que estão pensando, o que a pessoa está pensando, sentindo e tendo vontade. Que o Senhor direciona ela no caminho certo e que essa pessoa também sinta o desejo de estar, junto com Deus, porque se não ter Deus nas nossas vidas, de nada vale a pena, precisamos entender que o nosso Deus cuida, mas você também precisa cuidar de você, amém? Que tudo que for falado aqui hoje é somente de Deus e para todos nós, amém? Deus te abençoe. Hoje nós vamos falar, no livro, na palavra de Deus, na Bíblia, de Tiago, no Novo Testamento, no capítulo 1, no versículo 22, amém? Você lê aí, peça ao Espírito Santo de Deus que fale ao seu coração. Eu agradeço a Deus pela sua vida, amém? Então vamos ler, depois a gente faz a reflexão. É muito importante, meu irmão, porque isso aqui que nós vamos ler aqui hoje, que nós vamos trazer para a nossa vida, cada um traz para a sua vida, é importante porque é conserto. Talvez você tinha uma visão distorcida, é para você corrigir, é para mim corrigir. Então Deus só quer o melhor para nós e Ele traz a palavra dele para nós, para haver conserto, mudança, para que nós não sejamos pegos de surpresa, meus irmãos? Porque a vinda de Cristo está próxima e aquele que realmente não tiver fazendo a vontade do Senhor em obediência, transformada a sua vida, vai sofrer. Infelizmente, todos nós sabemos que é só dois caminhos, o que nos leva a Deus e o que nos leva ao diabo. Então, você sabe o qual caminho você quer, o inferno ou o céu, a Nova Jerusalém. Então, é uma decisão sua, amém? Vamos lá, então. Capítulo 1, versículo 22. Guarde no seu coração, leia o capítulo todo, porque Deus vai falar em todos os versículos, Mas nós vamos fazer essa reflexão somente nesse versículo hoje, amém? Olha só, sede praticantes da palavra. Então não é só falar, nós temos que praticar, Nós temos que viver, nós temos que realmente testemunhar. E realmente o que a gente estuda na palavra, a gente tem que trazer para a nossa vida. Não é estudar aqui e botar para a vida do outro, não. Aqui o conserto é para cada um de nós, Então, olha só que bênção, que Deus traz para as nossas vidas. Então, seja praticante da palavra e não somente ouvintes, Então, a gente tem que ouvir, mas praticar. Não adianta ouvir e não praticar, porque não vai adiantar nada, Você só vai gastar algum tempo para ouvir e não vai usufruir de nada e nem vai, fazer nenhuma mudança. Então, a gente tem que ouvir e praticar, certo? Então, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Então, aquele que está só ouvindo e não praticando, ele está enganando a ele mesmo, E aquele que está ouvindo e praticando, ele está fazendo o que Deus mandou. Ele está fazendo o que Deus manda. Ele está cumprindo, a passagem dele aqui na terra. Então, gente, não pense que a nossa vida aqui na terra, essa vida da carne é eterna. Aqui não. A nossa vida com Deus é eterna, porque Ele nos promete na palavra dele, Porque além desse corpo, nós temos alma e espírito, Então, é da alma e o espírito que nós vamos prestar conta com Deus, certo? Porque esse corpo aqui, o seu corpo, veio do pó e ao pó retornará.
E pode ter certeza, meu irmão, se você não cuidar da sua alma, do seu espírito, você está perdendo o seu tempo. Você não adianta achar que Deus, porque você não faz mal para ninguém, porque você anda corretamente, porque você faz tudo certinho, não engane a si mesmo, achando que você está salvo. Você precisa realmente receber Jesus como único Salvador na sua vida, pedir perdão, né? E fazer a vontade de Deus, porque quando você se arrepende de coração e pede para Jesus fazer morada na tua vida, pode ter certeza, meu irmão, Deus vai cuidar de você, mas tem que haver sinceridade, verdade, porque Deus conhece a intenção do nosso coração, né? Deus conhece, Deus sabe tudo que vai vir aí de dentro de você para Ele ou para as pessoas. Deus conhece, foi Ele quem nos criou, cada detalhe, entendeu? Então você realmente, todos nós precisamos estar atento, né? Tá aí fazendo essa mudança na nossa vida, porque quando o Senhor buscar a igreja dele, que nós estejamos juntos, né? Para não ficarmos aqui, porque vai ser sofrimento, dor, muito sofrimento, vai ser uma coisa terrível. E a vinda do Senhor, muita gente pensa que vai ser uma coisa assim, né, sem sofrimento. Vai ser mesmo, porque aqueles que não obedeceu, aqueles que rejeitou, aqueles que blasfemou e não se arrependeu, com certeza, meu irmão, esses vão padecer, né? Porque a gente sabe que se você tá com a Bíblia na mão, se você está lendo a Bíblia, se você está ouvindo a Bíblia e colocando em prática, pode ter certeza que você está fazendo o que Deus nos ordenou, né? Mas se você estiver ouvindo, estiver com a Bíblia na mão e estiver apontando só para o seu irmão, para outras pessoas, que é para eles consertar, cuidado, meu irmão, você está vacilando com a sua salvação, você vai perder a parte mais importante da vida, que é o conserto da nossa vida em primeiro lugar, porque tem tantas pessoas querendo consertar as outras e esquecendo que lá dentro dela ela carrega um baú de mágoa, um baú de maus olhos, né? Um baú de falar o que não deve, porque palavras têm poder de maldição e de bênção. Então aí as pessoas sabem muito bem o que está acontecendo, cada um sabe, não precisa ninguém falar, porque a tua consciência, a minha consciência nos alerta do que é certo e errado, amém? Glórias a Deus. Então guarda no teu coração esse versículo, é Tiago, no Novo Testamento, capítulo 1, versículo 22, para que você venha realmente, né, praticar a palavra, não é só ouvir, porque de ouvir tem muitos que estão ouvindo e consertando a vida do outro, ele não está consertando a vida dele. Então a começar de mim, a começar de você, a gente precisa nos posicionar, consertar a nossa vida de acordo com o que a palavra nos orienta, amém? Glórias a Deus. Então vamos lá. Aqui, meus irmãos, nós entendemos que é um chamado urgente à ação contra a superficialidade espiritual, né? Então é o que eu disse, né? Você está falando, está consertando, você não está buscando aquilo que realmente é para tua alma e teu espírito, né? Aquilo que realmente é para você, entendeu? Então olha só, ele nos alerta que o conhecimento bíblico sem a aplicação é você conhecer a palavra e não praticar, né? Sem a aplicação prática resulta em auto-engano. Então as pessoas que estão vivendo isso, infelizmente a gente sabe que tem muitos, né? Tá se enganando, tá se auto-enganando, certo? Irmãos, hoje, né? Hoje em dia, aqui na nossa vida, no nosso dia a dia, temos acesso fácil, mas muito fácil mesmo aos sermões. Olha só, tem no YouTube, tem na televisão, tem no podcast, tem um monte de lugar, tem na Bíblia, que você tem a Bíblia, né? Tem acesso livre à Bíblia. Mas olha só, os estudos bíblicos, né? Nós temos acesso aos estudos bíblicos, certo? Só não faz, só não ouve, só não pratica aquele que não quer, porque hoje tá aí, né? Todo nesses meios pra gente ir buscar, pra gente aprender, mas você tem a palavra de Deus na tua mão, meu irmão.
Quantas pessoas não tá com a Bíblia fechada dentro de casa achando que está protegido? Você está protegido do quê? Porque a Bíblia, se você não estudar a palavra, se você não viver a palavra, é um livro. É um livro. Esse livro não vai surgir efeito na sua vida se você não ir buscar. Porque se você está com sede, você não vai no seu filtro para tomar água, ou você não vai ir na geladeira e pegar um copo de água para tomar. Então, meus irmãos, isso aqui, ó, depende de você, depende de mim, a gente ter atitude de ir para nos alimentar da palavra, alimentar nossa alma, alimentar o nosso espírito, porque nós estamos vivendo em tempos difíceis, em tempo onde o ser humano está desvalorizado para outros seres humanos, porque para Deus todos nós somos importantes, mas a gente sabe que o dia vai chegar onde Deus vai fazer a separação das ovelhas com os bodes, né? É comparado às pessoas que realmente serviram o Senhor, está de acordo com a palavra dele, e aqueles que não tá nem aí, que desprezou, que blasfemou e que quis viver essa vida curta aqui, ó. Porque a vida que Deus nos prometeu é a vida eterna, meu irmão, na Nova Jerusalém, onde Jesus foi preparar a nossa morada. E Deus não nos deixou só, Ele deixou o Espírito Santo de Deus para nos dar a direção, entendeu? Então vamos lá. Olha só, é fácil acumular conhecimento bíblico, né? Tem gente que tem uma facilidade muito grande, né? Acumula um monte, é fácil, isso é fácil, né? Tiago nos alerta, né, nesse versículo aqui, Tiago nos alerta que apenas ouvir, ler ou assistir a devocionais sem mudar de atitude gera um falso senso de espiritualidade. Então, é o que eu disse, né? Tem muita gente ouvindo, mas não praticando, ouvindo e tentando consertar a vida do outro, sendo que é uma atitude enganosa, meus irmãos, enganosa. Você está perdendo a chance para a tua vida, porque se você mudar a tua vida, com certeza você vai ser usado na vida de muitos, porque muitas vezes não precisa de palavras, somente a tua atitude já revela quem você é, já revela a luz que você carrega ou as trevas, né? Então a gente sabe que realmente a mudança é de cada um, né? Então, pergunte a si mesmo, né? Pergunte-se o que o ensinamento de amanhã, desculpa, meus irmãos, é assim, ó. Pergunte-se o que o ensinamento de hoje muda no meu comportamento, no seu comportamento, né? Então, você tem que perguntar a si mesmo, né? O que esse ensinamento de hoje muda no meu comportamento? Entendeu? Então, tá fazendo efeito? Vou pôr em prática? Então, é o correto, é o certo, né? Então, no meu comportamento de amanhã, e quem diz que o amanhã chegará para você? Quem diz que o amanhã chegará para mim? Nós não sabemos, porque o amanhã é o Senhor quem sabe de tudo que vai acontecer. Então, Ele nos permitiu hoje, né? É você está aí se perguntando, né? Será que o ensinamento que hoje Deus colocou, eu desse lado e você daí, será que isso aí eu vou praticar? Eu estou praticando? Eu quero praticar? Porque se o teu desejo for esse, meu irmão, de fazer, de se render aos pés do Senhor, de estar aí fazendo a vontade de Deus, parabéns para você, que Deus continue te abençoando e permaneça firme. Porque você tem que estar vigiando com atenção para não cair, né? Porque qualquer descuido, meu irmão, torna-se um desastre na vida da pessoa, dela regredir, né? Porque ela regride, quanto mais ela vacila, mais ela perde, né? É ela que perde, sou eu que perco. Então, a pessoa que agir dessa forma, né? Então, olha só. Porque não é só apenas ouvir ou assistir pregação, né? Olha só, ouvir e assistir pregação, certo? Tem muita gente aí assistindo e tá vivendo? Assistindo pregação, assistindo um monte de culto e tá colocando em prática? Então você tem que perguntar a você mesmo, né? Então, mas é viver, ó, o importante é viver
e colocá-la em prática. Então tudo que você ouve, que vem da palavra do Senhor, você tem que viver e pôr em prática. É isso que devemos fazer. Não ouvir e deixar passar, entendeu? A gente tem que pôr em prática. Glórias a Deus, né? Deus é maravilhoso, Ele nos traz assim uma reflexão para que a gente pense, a gente traga para nossa vida, né? Porque é cada um, isso de falar cada um, não é você colocar a sua vida em ordem diante de Deus e não falar para o seu irmão, não estender a mão para o seu irmão, não ser usado na vida do seu irmão. Não é isso. Você tem que se alimentar para que você esteja forte, que você realmente esteja vivendo aquilo que você está falando. Mas é para você ir de pregar, entendeu? É para você fazer, cumprir, né? Tudo aquilo que o Senhor preparou para você fazer aqui nessa terra. Amém? Então, olha só. A prática da palavra não é um fardo. Não é um fardo. Ela nos traz um renovo, né, meus irmãos? Ela nos traz força, ela nos traz mudança, posicionamento, atitudes que nós temos que tomar, né? Que a gente começa a abrir os nossos olhos de uma forma e ver que como a gente estava agindo estava completamente errado. Não devemos permanecer no passado. Nós temos que viver agora que somos transformados. Amém? Glórias a Deus. Então, olha só. A palavra de Deus não é um fardo, mas um caminho para a felicidade, um caminho para o melhor, né, meus irmãos? Um caminho para o melhor. Então, o ouvir significa, você sabe, né? Ouvir e ler é um significado, é estudar a Bíblia para aprender, né? Então, você tem que estudar, você tem que ouvir e ler e receber no teu coração, certo? Para colocar em prática, amém? Praticar, aplique o que aprendeu, mesmo que seja difícil, né? Porque, meus irmãos, o que você vai ler, o que você vai trazer para a tua vida, que está escrito aqui, é conserto. E o conserto, às vezes você está tão acomodado, né, naquilo que você vive, aquilo que você faz, que é prazeroso para você. Você tem que abrir mão de tudo aquilo, porque isso não é fácil. Não é fácil, mas quem quer viver com o Senhor, fazendo a vontade dele em obediência, ele tem que abrir mão, ele tem que vasculhar tudo aí dentro do coração dele, porque mesmo que seja difícil, meu irmão, mesmo que seja muito difícil, você tem que realmente, né, praticar, amém? Porque não vai ser fácil você praticar, porque você vai ter pedras no meio do caminho, você vai ser tentado muitas vezes a fazer o que é errado. Então nós precisamos estar realmente, né, em comunhão com Deus, trazer, né, o nosso coração, levar o nosso coração a Deus com verdade, com sinceridade, né? Não ir a Deus com interesse, porque Deus conhece a intenção do teu coração, conhece a intenção do meu coração, né? Então, olha só, precisamos evitar o auto-engano, tá? Para de sabotar você mesmo, para de se auto-enganar, porque que você está prejudicando é você. Eu estou prejudicando a mim se eu pensar e agir dessa forma, né? Então, olha só, quando pensar que conhece, é o mesmo que viver, né? Então, assim, se você pensa que conhece e não pratica, você não vive. Se você pensa que conhece e pratica, você vive, entendeu? Então, ó, é muito fácil, é simples, né, meu irmão? Na verdade, precisamos ser cristãos, olha, cristão em ação, né? De ação, com ação, certo? E não apenas de intenção. Ah, mas eu sou uma cristã, né? Eu sou uma cristã e eu tenho, né, uma intenção maravilhosa para aquele meu irmão. Mas você pratica? Você vai lá colocar em prática aquilo que Deus falou no teu coração para você fazer para o teu irmão? Se só for de intenção, não vai haver nada, não vai ter efeito, não vai surgir aquilo que Deus esperava de você. Então,
Na verdade, nós temos que ser cristãos em ação, de ação, entendeu? Então, irmãos, este versículo nos ensina que a verdadeira fé, verdadeira mesmo, não se resume apenas a ouvir a palavra de Deus, mas a colocá-las em prática. Então, se você até hoje só ouviu, passe a colocar em prática, certo? Porque é isso que Deus está nos orientando hoje. Deus, né, deseja que vivamos, porque graças a Deus hoje não tem acepção de pessoa, é todo mundo, é para todo mundo a palavra de Deus, é para todos, mas a gente sabe que tem aquele coração que não quer, né? Então Deus não obriga ninguém, certo? Que vivamos de acordo com os seus ensinamentos. Então, irmãozinho, irmãzinha, é para viver conforme, né? Praticando, vivendo com ações no que você está aprendendo na palavra de Deus. Entendeu? Então a minha visão aqui na palavra de Deus é para mim, eu vou colher para mim, é para mim, mas depois que eu estiver realmente fazendo a vontade de Deus, de ter mudado a minha maneira, eu vou fazer para o meu próximo, com certeza, entendeu? A luz que está em mim vai refletir, a luz que está em você vai refletir, certo? Então, de acordo com seus ensinamentos, demonstrando amor, justiça, certo? E misericórdia em nossas ações diárias. Não adianta conhecer a Bíblia, meu irmão, não adianta conhecer a Bíblia, minha irmã, e não aplicá-la. Não adianta. Você pode estudar, decorar a Bíblia de capa a capa, mas se você não aplicar, não adianta. Muitos estão enganados porque só conhece a palavra, mas não vive. Conhece a palavra, mas não testemunha que é uma pessoa transformada. Então, realmente, aqui nos orienta que não adianta conhecer a Bíblia e não aplicá-la, certo? Na nossa vida, na sua vida, na minha vida. Então, irmãos, a Bíblia revela quem realmente, né, somos. Porque aqui, ó, se você não se conserta, porque cada palavra que você lê aqui, você vê, trazendo para a tua vida, você vê o que é preciso consertar, o que é preciso mudar, entendeu? Bênção de Deus. Então, a Bíblia revela quem realmente somos, não para nos condenar, mas para nos transformar. Então, aí vai daquela pessoa, né? Eu quero mudar, eu quero ser mudada, então viva o que está escrito, testemunho o que está escrito, põe em prática o que está escrito, porque é fácil você chegar diante, um exemplo, né? Exemplo, meu irmão, chegar aqui diante desse vídeo e falar para você, você tem que praticar, você tem que mudar, e eu não tá fazendo para minha vida. Será que eu estou cumprindo o que Deus está falando aqui na palavra dele? Será que eu estou de acordo, né, com o ensinamento de Jesus? Será que eu estou agindo com justiça? Será que eu estou agindo com misericórdia? Porque a misericórdia que Deus tem para cada um de nós é muito importante, meu irmão. É muito. Deus é maravilhoso, Ele nos dá, né? Ele nos dá. E por que eu vou ser diferente? Aqui, agir diferente, agir com o meu eu, tira esse eu do coração, tira esse eu entronizado aí no seu coração, coloque a pessoa que é a mais importante para a nossa vida, que é o Senhor no seu coração, entendeu? E viva a palavra dele, porque se você conhecer a Bíblia e não aplicá-la na sua vida, é engano, você está enganando a si mesmo, você está se auto-sabotando, entendeu? Bênção de Deus. Então, aqui, nós temos que viver realmente em amor, né? O amor, verdadeiramente, né? Nós sermos, você e Deus, né? Ter essa transformação de verdade, entendeu? Porque é fácil você jogar o jugo, né? Falar para a pessoa, apontar para a pessoa, mas e a tua vida? Como está diante de Deus? Você já parou para se perguntar, será que realmente eu estou vivendo o que Deus está falando aqui, né? No versículo 22 de Tiago, capítulo 1, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vós mesmo. Então você tem que realmente mudar aquilo que é necessário, você tem que realmente, né, absorver tudo que está escrito aqui, mas também viver, pôr em prática, né?
Porque só de ouvir não vai adiantar, só de conhecer não vai adiantar. Você tem que ouvir, você tem que conhecer e pôr em prática, viver na tua vida, entendeu? Não apontar para o outro, eu tenho que fazer a mesma coisa para mim, porque é para mim, né? Se você tem sede, vem aqui, você busca, você toma da água que o Senhor nos dá. Se você tem fome, você se alimenta, porque é o alimento que Deus nos dá. Então, graças a Deus, louvado seja Deus por nós termos essa chance hoje de mudança. Amém? Você recebe essa palavra no teu coração? Eu recebo no meu coração, porque eu tenho certeza que Deus falou no teu coração assim como Ele falou no meu. Glórias a Deus. Então, que Deus te abençoe, que cuide da sua vida e que você precisa cuidar da sua vida, porque nós precisamos mudar, transformar o nosso coração, né? Que é pensamento, sentimento e vontade. Que Deus te abençoe, cuide de você, da sua casa, da sua família, amém? Tudo que nós pedimos de coração ao Senhor, Ele nos dá, né? Porque o Senhor nos ama, a cada um de nós, Ele ama. E nós precisamos obedecer, servi-lo com responsabilidade, com educação, com respeito, né? Nós precisamos estar aí atento, né? O que o Senhor está falando aos nossos corações, amém? Deus abençoe. Meus irmãos, eu convido você para se inscrever, né? Para curtir o meu canal no YouTube, que é @BiaSantos, né? Deixa eu só ver aqui, @BiaSantos 408, né? Eu convido você para me ajudar nessa missão de evangelizar, para mandar para seus amigos, sua família, para que nós possamos juntos anunciar a palavra de Deus, amém? Que Deus te abençoe. Sábado, depois do meio-dia, o horário certinho eu não sei, mas é depois do meio-dia, eu venho fazer a live, convido você para estar junto comigo, para que a gente venha aprender mais e mais, em nome de Jesus, porque tudo para o Senhor, amém? Deus te abençoe. Obrigada, Deus, por essa vida. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome dele.